A letra A solicita que façamos um segmento de polímero contendo 4 monômeros. 4 monômeros, ou seja, um tetrâmero. O monômero em questão é o glicerol. O glicerol ele é um poliálcool, pois ele possui 3 grupos hidroxilas na sua constituição. O catalisador da reação é o ácido sulfúrico. Iremos então fazer um tetrâmero a partir da associação entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de glicerol. A combinação entre elas ocorre devido à interação entre os seus grupos hidroxilas. O grupo hidroxila de uma e o H da outra, de igual maneira, OH e H, OH e H. E como ele pediu que façamos uma cadeia ramificada, o OH deste glicerol combinar-se-á com o H deste outro. Vamos sinalizar este carbono, que é o carbono de início desse segmento de polímero, e este outro carbono, que será o carbono de término. Coloquemos também um colchete a fim de sinalizar o início e o final deste tetrâmero. A combinação do H de um glicerol com H do outro resulta na formação de moléculas de água. Este átomo de carbono associado a um O, que está então o início do tetrâmero. E agora vamos redesenhando a estrutura. Aqui o outro átomo de carbono, o oxigênio, a cadeia ramificada, este oxigênio e estes dois grupos OH. Vamos também inserir no tetrâmero as hidroxilas remanescentes, que são essa aqui e mais esta aqui. Então, aqui está desenhada a fórmula estrutural de um segmento do polímero. A fim de responder à questão B, eu quero te convidar a fazer a seguinte correlação. Correlação essa entre a quantidade de átomos de carbono e a quantidade de grupos hidroxilas presentes em uma molécula de glicerol, bem como no tetrâmero que acabamos de construir. O glicerol ele apresenta 1, 2, 3 átomos de carbono. Para quantos grupos hidroxilas? Para 1, 2 e 3. E qual seria a relação entre átomos de carbono e grupos hidroxilas no tetrâmero construído? Carbonos 1, 11. Quantos grupos hidroxilas? 1, 2, 3, 4. O grupo que confere polaridade tanto ao glicerol quanto ao tetrâmero é o grupo OH. Considerando a mesma quantidade de átomos de carbono, a molécula do glicerol ela contém uma quantidade de hidroxilas maior. Portanto, entre os dois compostos, o glicerol é o mais polar. Essa maior polaridade do glicerol frente ao tetrâmero, polaridade esta conferida pela maior quantidade de grupos OH, faculta ao glicerol o maior número de interação com o solvente polar etanol. Interação essa estabelecida entre ligações de hidrogênio feitas entre o H do glicerol e o O do etanol, e vice-versa. A amostra que contém o polímero no menor grau de polimerização é aquela onde é encontrada uma maior
concentração de glicerol, pois a associação entre esses alcoóis ocorreu numa menor intensidade, pois o meio reacional continha uma menor concentração do catalisador, que no caso é o H2SO4. Esta quantidade mais abundante de glicerol que não reagiu foi a responsável pela maior quantidade de ligações de hidrogênio com o solvente polar, fazendo com que a amostra que continha o polímero 1 fosse mais solúvel em etanol do que aquela amostra que continha o polímero 2. A do polímero 1, 13% em massa de solubilidade, enquanto a do polímero 2, apenas 3% em massa de solubilidade.